Olá, uma boa tarde a todos. Começamos agora mais um Papo no Ar, um evento promovido pela Escola no Ar. Hoje teremos um debate sobre o corpo ausente e as relações de ensino e aprendizagem. Peço licença a todos, antes de começar o nosso bate-papo, de prestar uma homenagem a um colega que nos deixou na última sexta-feira. O seu corpo agora ausente, converte-se em boas e queridas memórias. Fique bem onde estiver, querido amigo Fernando Fabrini, e dedicamos a você esse papo de hoje. Vou começar aqui apresentando os nossos convidados de hoje. Estamos aqui com a professora Marina Sampaio Caron, mestranda em Artes da Cena no CEL Helena, pós-graduada lato sensu em Corpo e Dança, Teatro e Performance pela Escola Superior CEL Helena, especialista em dança contemporânea pela London Contemporary Dance School, e bolsista CAPES no programa de APARTS, para fazer o curso na Universidade de Kent, onde fez a sua graduação, bacharelado e licenciatura em dança na Unicamp. Agradeço também a presença da professora Fernanda Carlos Borges, que é pesquisadora em filosofia, ética, cultura, arte e comunicação, ensino de filosofia e performatividade, graduada em filosofia pela PUC, mestre em ciências da motricidade na área de filosofia e sociologia do corpo pela Unesp, doutora em comunicação e semiótica pela PUC São Paulo, pós-doutora no Instituto de Artes na Unicamp. Agradeço a presença da professora Beatriz Pacheco, que é arquiteta, mestre e doutora em comunicação e semiótica pela PUC São Paulo. Eu sou Anderson Luiz da Silva, graduado em design, mestre em comunicação pela Universidade Paulista e doutor em design pela Universidade Anhembi Morumbi. Uma boa tarde a todos e, como de costume, começaremos o nosso bate-papo com uma breve introdução de cada uma das nossas convidadas. Professora Marina. Boa tarde. Primeiro, agradecer o convite para esse papo que eu acho que é importante mesmo. Fiquei aqui nesses dias pensando que a gente vai abrir muitas perguntas e talvez nenhuma resposta, né? Porque realmente é um papo complexo. Então, só para começar a conversa, queria dizer que eu sou bailarina, que sou professora de expressão corporal, e a minha pesquisa é sobre a consciência e a expressão do corpo. Então, eu parto já da gente pensar o que é esse corpo, né? Esse corpo, para mim, ele é uma unidade psicomotora. Então, a gente não pode pensar corpo separado de mente. Então, quando a gente pensa corpo, nesse momento, a gente está pensando numa motricidade muito restrita, né, confinada, isolada, e uma psique muito conturbada. Então, eu queria chamar um pouco esse assunto antes de qualquer coisa, né? Uma psique que precisa elaborar o medo da doença, o medo da morte, que está lidando com muitas perdas, né? Muita gente morrendo em volta. E isso, claro que a gente pode pensar em adulto, pode pensar em criança, mas para criança é uma coisa difícil mesmo de entender. Então, acho que aí já tem uma crise instaurada, né? Aí a questão da ausência, eu queria que a gente levantasse nesse papo dois pontos, assim, que para mim são essenciais quando eu penso em processo de aprendizagem. Experiência, de fato, que te atravessa, que te sensibiliza no meio virtual, né? E como é que a relação se estabelece. E aí eu poderia falar muitas coisas sobre isso, eu tenho feito encontros com os meus alunos da Escola Alecrim, de ensino infantil fundamental 1 e 2, são crianças pequenas, encontros de dança, de expressão corporal pelo meio do Zoom. E estou vendo que a gente consegue estabelecer um outro tipo de relação que mantém vínculo, né? Um vínculo afetivo com eles, o fato de eu entrar na casa deles, eles me verem. Parece que é uma coisa muito importante para essa elaboração psíquica que eu falava antes, né? Então, acho que esse é um ponto. O que será que é a experiência? O que é a relação mediada pelo computador? E uma outra coisa que eu também gostaria de chamar, que eu acho que é interessante, é assim, a gente sempre organizou o nosso corpo
com o espaço interno, espaço externo bem definido, né? Então, o que eu sinto dentro de mim, daí eu saio, vou para minha escola, vou para um espaço externo, tenho o trajeto para pensar, para elaborar, para mudar de estado e para me conduzir para outra atividade. Quando eu estou em casa, isso não acontece, né? Então, eu estou na sala do almoço, almoçando, e de repente a minha aula já é ali. Então, como é que a gente vai fazer para identificar no processo de autoconhecimento que eu julgo importante, bom nesse momento e muito profundo, como é que a gente vai fazer para entender isso, o que se passa dentro de mim, o que se passa fora de mim, como é que eu me organizo, como é que eu estabeleço uma rotina de trabalho para isso. Então, acho que essas seriam as primeiras questões aí para a gente começar a conversa. Muito obrigado, Marina. Já anotei até algumas questões para levantar logo mais. Professora Fernanda, boa tarde. Boa tarde. Eu compartilho muitos destes conteúdos que a Marina trouxe, né? Eu acho que a gente não pode mais entender essa relação entre mente e corpo como o fantasma na máquina, né? Existe um fantasma que dirige uma máquina e a subjetividade está só nesse fantasma e o corpo é uma coisa que o fantasma põe em movimento. Então, já partimos de um acordo, né? Para discutir isso. Mas, mesmo que o corpo seja também produção de espírito, eu acho que o corpo não é um só, né? Quando a gente vai pensar de corpo ausente, eu fico me perguntando o que é essa ausência. Porque a pergunta que está por trás é, afinal, o que é corpo, né? Será que o corpo é a minha tridimensionalidade num espaço comum com outra pessoa, né? O corpo se limita a isso? Eu acho que não. Eu acho que ao invés de a gente pensar num único corpo, a gente tem que pensar em várias possibilidades de existência deste corpo. Então, eu não acho que quando a gente está interagindo à distância, que não haja corpo. Eu acho que tem corpo, e tem corpo de um certo modo, que é diferente do que se a gente estivesse presencialmente numa sala conversando, mas ainda assim é corpo. Então, por exemplo, a minha voz é corpo. A minha voz, ela não vem de um sopro transcendental, a minha voz é produzida, é um som produzido pelo meu sistema fonético, né? Pelas minhas cordas vocais, pela minha garganta, ela tem uma identidade própria, ela tem, então, uma ressonância, ela chega até vocês e chega de um certo jeito, né? A minha voz não é a mesma do Anderson, nem da Marina, nem de nenhum de nós aqui, né? Então, tem os gestos, tem o ritmo dessa fala. Então, tudo isso é corpo, mesmo a imagem em movimento numa tela também é corpo. E mesmo que a gente estivesse no WhatsApp, eu percebo que também circulam afetos, quando não tem nem o som e nem a imagem, como tem no vídeo. Circulam afetos, e esses afetos também são corpo. As pessoas podem se sentir dentro desta relação, vamos supor, estou dando como exemplo o WhatsApp, não tem áudio, não tem vídeo. As pessoas também podem se sentir acolhidas, criticadas, acuadas, atraídas, rejeitadas, assim, tem todo um jogo de corpo que também acontece nessas mediações. Então, antes da gente pressupor que o corpo está ausente nesta mediação tecnológica, a gente tem que perguntar que corpo é esse que está nestas relações, mediado por essas relações, né? Essa o corpo, eu acho que não é aquilo que acontece da pele para dentro. Existe mais corpo do que esse limitado pela pele, né? E eu tenho essa ideia, não é invenção minha, tem outras pessoas estudando isso, quando pensa nessa produção de pensamento como metáfora da experiência sensório-motora, né? E que, na minha pesquisa, eu chamo de o jeito do corpo, porque a palavra jeito vem de lançar-se, jeito jactare, né? De onde vem jato também, né? De onde vem outras palavras com a mesma raiz. Então, como a gente se joga, aliás, jogo também vem dessa mesma origem de jeito. Como que a gente se joga no mundo, como que a gente se põe, como que as nossas disposições estão colocadas. E isso cria
vamos dizer assim, vetores, intencionalidades, joga forças no mundo que também são o meu corpo e que estão muito além da pele, certo? Eu estou falando agora, o meu corpo, eu estou jogando nesta conversa, no som, na minha imagem, nos meus gestos, eu estou jogando forças que estão chegando até vocês, mesmo mediadas pela tecnologia. E se fosse outra pessoa aqui no meu lugar, falando com outro jeito, a relação, ou seja, a tenda, o contexto que se armaria aqui seria outro. Então, e essa singularidade produzida por essas imagens é o que nos permite dizer que também tem corpo. Tem um tipo de corpo, tem uma dimensão do corpo. Então, qual é o corpo que está ausente e qual é o corpo que está presente? Eu acho que essa seria uma questão interessante para a gente conversar, sabe? Muito bacana, Fê. Vamos passar agora para falar para a professora Beatriz Pacheco. Bom, primeiro eu queria agradecer demais a presença de vocês duas. A cada semana que a gente está fazendo um papo no ar novo, é muito que a gente aprende, as discussões são extremamente ricas, e quando a gente estava montando os temas, né, e o Anderson sugeriu os temas, eu pensei imediatamente na Marina, o nome da Fernanda já veio junto com o tema, e eu pensei na Marina justamente por essa relação e uma questão que a gente vinha colocando nos outros papos no ar, que a gente acaba estando muito ligado à questão da educação mais no ensino superior, né, e a Marina tem as duas vivências, né, e acho que nesse caso aqui é muito importante que a gente consiga discutir nos dois âmbitos da educação básica, né, fundamental, e até do médio, e da transição depois para a universidade, para a vida profissional, porque está todo mundo, né, nessa mesma condição. E aí, muito interessante pensar na pesquisa das duas, isso remete à minha pesquisa de doutorado também, que eu trabalhei com dois conceitos que são, que de alguma maneira trabalham essa questão do corpo, né, porque eu trabalhei com o Varela, e trabalhei com a questão da mente incorpórea, né, então justamente de pensar corpo e mente como uma coisa só, e fiz uma extensão aos meios digitais, né, então trabalhei com o conceito de enação e de corporificação. Então já trabalhava essa questão da tecnologia lá em 2013, quando eu terminei minha tese, pensando que todos esses dispositivos que a gente interage com fazem parte, são como extensões do nosso próprio corpo, né, fazem parte desse processo todo. Então, se eu pegar o gancho da Fernanda, são todas essas dimensões de corpo e todos os apêndices que esse corpo ganha nessa realidade que a gente está vivendo, e agora mais ainda, né, de uma maneira mais intensa, e talvez estreitando essas relações, né, inclusive para as pessoas que tinham uma pouca ligação com a tecnologia e tal. Então, acho que a gente vai ter um papo muito rico hoje. Muito bom, então vamos lá começar com as provocações de hoje. A Marina terminou a fala dela com o termo vínculo. Eu acho que é um termo muito forte, muito necessário, mas talvez ele se contraponha a um outro termo que é a conexão. Me parece um pouco que a conexão substituiu o vínculo, vem substituindo o vínculo, no sentido que estamos cada vez mais conectados e cada vez menos vinculados, no sentido último do conceito. Então, deixo aqui uma pergunta prévia para a Marina, essa relação entre conexão e vínculo. A Fernanda trouxe a questão desse corpo expandido, e durante a sua fala, me lembrou muito a obra do professor Norval Batello Júnior, que tem um dos livros, né, o título Pensamento Sentado, e ele fala desse estado de sedação do corpo frente às tecnologias. Então, ele coloca esse corpo físico, ou mesmo esse corpo sensório expandido, né, que fica no estado de sedação quando está frente a um dispositivo de mediação com outros corpos também expandidos e também sedados.
Partindo dessa premissa, primeiro, se isso faz sentido dentro do seu pensamento, e partindo dessa premissa, o que se perde nessas relações? Nós entramos de forma abrupta num processo remoto de relações entre professores e alunos, e não compartilhamos questões sensórias básicas, como a temperatura, como a luz, a voz reverbera de uma outra forma, ela já é sintetizada, a própria imagem não carrega em si toda a expressão possível, ela também é computada, transformada em dados, O que se perde nessas relações? Então, vamos começar aí pela questão posta para a professora Marina, e depois já damos sequências para a professora Fernanda. Temos questões sensórias básicas. Tem uma interferência. Eu comecei dizendo que a gente ia abrir várias perguntas e talvez não tivesse nenhuma resposta, Me deparei ali com a Fernanda, que me parece que realmente a gente tem bastante afinidade no que a gente está pensando de corpo. E acho, Fernanda pergunta que corpo é esse ou que corpos são esses, Que corpos são esses, é essencial. Então, eu entendo corpo como uma rede de afeto. E entendo também que corpo é relação. E relação se dá em muitos âmbitos diferentes. Então, nesse sentido, quando eu falo de vínculo, eu falo de manter alguma coisa que, lá do espaço externo, atravesse por dentro de mim e me recoloque coisas, E com isso amplia essa rede de afetos. Isso pode ser um outro corpo presencial, pode ser um outro corpo que eu me relacione ao vivo, como a gente está fazendo agora, e pode ser um monte de outras informações, se eu considero que tudo é corpo, num certo sentido, Então, acho que a gente tem que jogar aí bem para frente, para cima. Então, a questão central para mim é a questão da experiência. Então, o que é possível nesse momento em que a conexão, Você está dizendo que a conexão substitui o vínculo, o que de fato eu experimento? Então, eu tenho tido muito medo dessas navegações solitárias, Em que nada acontece com você, que você passeia pela internet distraído de si mesmo, distraído do que você está buscando, sem isso, sem você ser afetado, sem isso te mobilizar de alguma forma. Mas, ao contrário disso, acho que os encontros ao vivo, encontros, por exemplo, pela plataforma Zoom, como eu falava antes, ou qualquer outra, enfim, Google Meet, etc., em que você ainda tem esse mesmo campo de se expressar, de se colocar, de escutar o outro, de repensar, continua sendo uma manutenção de vínculo bastante interessante e vital nesse momento, porque, como eu dizia antes, como é que a gente vai elaborar emocionalmente uma situação tão difícil, de tantas perdas, de tanto medo, com medo da morte aí, escancarado, se eu não me encontro com outro alguém e converso sobre isso, Então, a Beijo pediu ali para eu falar um pouco de criança. Eu acho que, realmente, para mim, a preocupação de estar junto com a criança é que ela ainda tem um espaço de troca, que, de novo, navegando sozinha, ela não vai ter. Ela vai se distrair dela mesma. E aqui ela tem a possibilidade, ainda que seja por caminhos muito tortuosos, Então, uma criança muito pequenininha, de 6, 7 anos, o que ela vai fazer quando ela encontra o professor? Ela vai mostrar a própria casa, um bichinho, a cama. Isso é um jeito dela dizer, dentro de mim ou perto de mim é isso que está acontecendo. E se cada um deles faz isso, a gente começa a entender que a gente, de novo, é um coletivo que está passando por uma situação próxima, parecida, que todo mundo está sofrendo com isso. E isso, para mim, é mais dança do que qualquer outra dança que eu possa ensinar, Porque é mobilizar dentro, garantir o desejo de relação e garantir a troca. Acho que é isso, por enquanto. Muito bacana, Marina. Me lembrou, eu tenho 2 filhas, uma de 7 e uma de 9 anos,
e elas não moram comigo, mas o que acontece quando eu ligo uma chamada de vídeo, o que elas fazem, em especial a pequenininha, é exatamente o que você narrou agora. Ela sai correndo com o celular pela casa, papai, quero te mostrar uma coisa, quero te mostrar uma boneca, quero te mostrar um canto, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Então, essa construção de relações, de fato, se dá da forma que você narrou. Vamos continuar, professora Fernanda. Você me lembra, eu anotei aqui... a diferença, a pergunta que você me fez é a diferença entre conexão e vínculo. Não, conexão e vínculo eu fiz para a Marina, mas serve para você também, Fê. Qual que era a minha? Eu entrei na conversa da Marina e fui pro lado dela, esqueci. Eu te coloquei uma questão... Como amado, né, Fê? Eu também estou com a mesma sensação. Eu te coloquei uma questão em relação a esse corpo expandido, e citando o professor Norval, na sua obra Pensamento Sentado, né, onde ele diz que esse corpo fica sedado, e compartilha algumas coisas, mas deixa de compartilhar outras, né? E que isso que não se compartilha altera o processo de relação e de comunicação de uma forma bem forte, bem significativa. Tá. Queria que você falasse um pouco a respeito. Lembrei. Até fiz anotações aqui com relação à resposta, mas eu tinha esquecido a pergunta. Tinha ficado só com as respostas. Eu não quero dar uma resposta, né? Quem sou eu? Mas eu tenho considerações a fazer. Quando a gente fala sobre o que perde, né, nessas relações mediadas, ou quando a gente fala dos limites dessas relações mediadas, né, por essas tecnologias, a gente não pode cair na inocência de achar que quando estava o corpo junto, que estava tudo maravilhoso, né? Assim, a escola nem sempre foi o melhor ambiente para promover boas conexões, boas relações, bons vínculos com os corpos. Então, a gente não tem que tomar só esse cuidado, né? Eu acho que o corpo presente, ele tem a função, sobretudo, de ensinar as pessoas a conviverem nessa condição, né? Assim, a escola como espaço de convívio e, por isso, um espaço de treinamento, assim, de éticas, né? E isso é dentro de um determinado contexto que eu já vou falar. Por quê? Porque a escola, essa que a gente conhece, ela é muito complicada para o corpo presente também. Vocês conhecem, né, o Pierre Bourdieu, vocês leram o livro dele? Eu nunca sei como fala direito em francês, é Bourdieu. Né? Ele escreveu um livro, fez uma pesquisa que chama A Reprodução. Vocês leram? Não sei se vocês viram. É um relatório imenso, né? E ele fala, e ele queria entender por que é que havia nas escolas da França tanta desistência, né? Por que os estudantes de ensino médio desistiam? Então, alguns falavam, por causa das exigências, por falta de capacidade cognitiva, por falta de não sei o que. A conclusão dele, no final da pesquisa, é que as pessoas, a maioria das pessoas que desistiam da escola, é porque elas não tinham adaptado as suas disposições, né, jovens da periferia, ao modelo burguês de aprovação das boas maneiras. É um certo jeito de sentar, um certo jeito de falar. Tudo isso, esse nosso modo aqui que a gente está falando é bem esse, né? A gente sabe fazer isso, a gente sabe fazer o tom certo, dar um ritmo, pedir licença, enfim, a gente tem toda uma performance que é uma performance medida por valores pequeno-burgueses e que a escola também tem a função de fazer todo mundo se adaptar a esse padrão de boas maneiras, né? E os imigrantes e jovens de outras condições sociais, que produzem outros corpos, outras expressividades, outros gestos, outros modos de falar, eles têm muita dificuldade de serem moldados, formados dentro desse modelo e enchem o saco da escola. Desistem da escola porque a escola passa a ser um lugar de muito sofrimento. Então, ok, isso não quer dizer, não estou querendo dizer com isso que a escola presencial não deve existir. Eu acho que deve existir para treinar o contrário, né? Criatividade expressiva, muitas possibilidades de se pôr no mundo, mas a escola presencial também precisa ser repensada.
E aí não basta só esse etnólogo que eu estou falando, se você pega o Foucault, ele também vai dizer isso. A escola essa, que a gente sente saudade da presença, ela tem um modelo prisional. As entradas, as saídas, os horários, as grades, tudo é extremamente controlado dentro da escola. Isso nas públicas e nas particulares. Às vezes nas particulares é até pior, porque aí tem um bedel, aí tem anotação, todo mundo sabe onde a criança está a qualquer momento, quer dizer, é o espaço que você não explora, que você não se apropria, né, porque todo o seu movimento é dirigido, é condicionado por uma lógica prisional, que também é uma lógica de formar guerreiros, gente para trabalhar no exército, né, que essa é a origem dessa escola. Então, ok, eu só estou dizendo isso para dizer que a gente não pode cair também numa idealização da escola presencial, porque ela também é um problema, e é preciso repensar o que é o corpo dentro desta escola presencial. Então, eu quero muito sair da... Eu reconheço alguns problemas, né, que existem na redução da educação ou da escola ao modelo à distância, mediado por essas tecnologias, mas eu gostaria que a gente pensasse, quando a gente recuperasse a possibilidade de estar presencialmente na escola, com o nosso corpo lá junto ao lado dos outros, no espaço, né, naquele espaço, como que seria essa escola? Como que seria essa escola? Essa que está aí também, ela também é tão problemática quanto esse outro modelo, né? Os outros problemas. Então, nem sei se eu respondi a tua pergunta. Deixa eu ver, isso era uma coisa que eu queria falar, que é importante. Mas, principalmente, aprender a conviver, assim, eu acho que essa questão da importância da escola é aprender a conviver, mas o aprender a conviver não pode ser nesse modelo que já está aí. Nós todos trabalhamos, a gente sabe como é que é aquele modelo, né? Não é um modelo, assim, que a gente aplaude, né? Tem muitas coisas que precisam ser mudadas, né? Então, como modificar também a escola para que ela favoreça mais a inteligência, a criatividade, a ética, a coragem, a imaginação, né? A investigação, critérios de investigação, enfim, só para citar algumas coisas. Mas como ela está, voltar para ela também é problema. Deixa eu falar uma coisinha. Posso... Desculpa, Bê, vai. Não, pode falar. Não, só para assim, porque eu fico escutando e me localizando numa escola muito especial, né? Muito diferente de tudo isso. Era exatamente isso que eu ia falar. Quer dizer, a gente tem experiências muito interessantes nesse sentido do que a Fernanda está dizendo. Eu acho que a grande discussão é quem tem acesso a essa experiência muito legal, né? A gente ainda tem uma coisa muito restrita à burguesia, né? E quando a gente pensa na escola pública, na escola da periferia, que a gente estava discutindo a semana passada a questão dos espaços, né? Que a gente tem espaços que muitas vezes tem um projeto, inclusive arquitetônico, bastante interessante, né? E que tem que ser replicável para a gente conseguir atingir aí uma escala, né, do país e tal. Por outro lado, as grades vão brotando, vão proliferando, essa discussão da linguagem, né, da questão cultural, de como eu vou tirar proveito dessa cultura e, a partir dessa cultura, criar uma identidade que, ao mesmo tempo, fortaleça, né, a identidade local, mas faça com que a pessoa consiga conviver em qualquer ambiente, de uma maneira confortável, enfim, né? Acho que é legal você contar um pouco da sua experiência, Marina, e o que você tem feito com essas crianças para que essa aproximação aconteça, esse vínculo se fortaleça e permaneça, né, ativo. Posso fazer um breve comentário antes de passar para a Marina, só para fazer o link? Eu não acho que a escola particular está em vantagem com relação à escola pública nestes quesitos que eu falei. A escola particular, as escolas particulares, até as caríssimas, que a alta classe média ou a alta burguesia frequenta,
também é muito disciplinar, também é muito controladora, também tem um sistema prisional de vigilância muito forte. Tanto que os professores que trabalham nessas escolas, todos eles estão doentes, ou ficaram doentes, ou ficarão doentes. Ou ficaram, curaram, vão ficar doentes de novo. Eles têm gastrite, eles têm pressão alta, eles têm doenças, como é que fala? Doenças do sistema digestivo, né, que são doenças nervosas. Se você pega essas grandes escolas que estão preparando para os vestibulares, preparando para o... todo o ritmo é prisional também. Todo o ritmo é superdisciplinar. Todo o ritmo é absolutamente controlado, né? E o controle, inclusive, sobre os professores. Eu tenho uma experiência nessas escolas pouca, eu tenho 3 anos de experiência numa escola dessas, mas eu vi amigas minhas que trabalhavam nestas escolas e também nas escolas públicas, que elas se sentiam mais livres, com mais possibilidades de serem criativas, de inventar novas coisas na escola pública. Na escola pública. Então, eu quero dizer com isso que a classe média, que pensa que está em vantagem, assim, com respeito a estas coisas que a gente está falando, não, acho que não está. Muito bacana a sua colocação. Muito bacana a sua colocação, e você trouxe o Foucault para a sua fala, né, as instituições disciplinares, e é meio que o papel da escola formar, né, a escola existe para formar. Formar é dar forma, em algum sentido, forma esse corpo, né, esse corpo que nós estamos discutindo aqui hoje. Eu sou partidário da escola que inconforma. Muitas das escolas, elas trabalham na contenção, né, da arte. A criança ser arteira é pejorativo. Eu prefiro as escolas que incentivem, né, que as crianças sejam arteiras. Nesse sentido, potencializem, que a gente chama aqui de experiência. Passo a fala agora para a Marina, né, para a gente dar continuidade. Muito obrigado. Eu acho que, como eu já disse, sim, eu estou num lugar bem privilegiado e estive há muito tempo. Na verdade, eu trabalho com expressão corporal dentro de escolas, e em escolas muito especiais, construtivistas, cuja palavra de ordem é a convivência, exatamente que a Fernanda puxou aí. Então, nesse sentido, viver junto, viver com, né? E é daí que vem uma ideia muito forte para mim de que corpo é relação e que você se constrói no outro. Dentro do trabalho de corpo, tem uma mudança aí fundamental, eu vou falar dessa área que é a minha área, mas que a gente pode estender para outras disciplinas. Então, não se trata de ensinar uma dança, um código de dança, seja ele qual for, do balé clássico à capoeira ou o que for, mas sim de fazer um trabalho de autoconhecimento. Então, o que a gente faz ali é uma investigação e uma elaboração de si mesmo. Então, eu trago para a sala de aula o esqueleto, as relações entre partes do corpo, trato de organizações e desorganizações psicomotoras, então todas envolvem as questões de personalidade, de temperamento, e a criança vai investigar ela mesma, vai trocar com o outro, vai tentar pegar do outro alguma coisa que ajude a se entender, né? Então eu sempre digo isso, é o outro que te revela, é quando você se expressa para o outro que você percebe quem você é. E aí a gente vai expandindo esse trabalho para as brincadeiras de quintal, para os jogos em sala de aula, para os momentos de escuta, de concentração, para os momentos de movimento amplo e para mais dinâmica e mais fluência, né? E isso compõe uma coletividade, porque nesse momento de convivência, em que eu sei muito, muito quem eu sou, e o outro também sabe muito, muito quem ele é, a gente consegue partilhar diferenças, né? Então, esse é o projeto, e esse projeto é um projeto que eu vejo em muitas escolas, embora eu entenda o que a Fernanda está colocando, que talvez não seja a maioria, né? Mas é um projeto super interessante. E voltando aqui ao nosso papo da pandemia, eu vou aproveitar isso para a gente levantar uma questão, que a questão da convivência muitas vezes tem sido, eu tenho visto, um susto para as famílias,
porque as famílias nunca conviveram tanto com os próprios filhos, sempre delegaram para a escola, né, o tempo de convivência e disso que a gente está chamando de educação. Nem os irmãos conviveram tanto entre eles. Então, eu sinto que, assim, se a gente pode tirar algum proveito disso, seria exatamente nessa convivência familiar que agora está tão enfatizada, tão forte, né? Mas eu ainda quero frisar que, para isso, o recurso para a convivência, para a relação, para a elaboração de pensamentos, seja esse pensamento racional, lógico, ou sensorial, ou simbólico, ou cognitivo, dentro dessa ideia de que temos muitos corpos, né? A convivência é o grande ganho dessa pandemia, é o que mais a gente pode ter aí de força, só que ela vai depender de uma construção interna do corpo. Então, o meu investimento, mesmo nas aulas online, é de recuperação da sensação corpórea. O que significa isso? Significa fechar os olhos e se sentir, se observar, falar de si. E muitas vezes, para as crianças pequenas, falar de si significa fazer um gesto. Então, esse iniciozinho da dança, né? Um gesto que me conte como é que foi o teu dia. E uma criança de 5 anos diz. Sabe? Então, você entende o que é que ele está sentindo. Ou então, né? Então, pelo gesto, ele vai elaborando o que ele pensa, ou pelo pensamento, ele vai elaborando o gesto, e a gente tenta não perder essa amálgama. E aí, a partir de então, ele vai entendendo mais e mais como é que ele é naquele ambiente familiar, que muitas vezes é diferente do modo que ele é na escola. Então, acho que essa questão é central nesse momento, a convivência, que significa conviver com você mesmo, muito profundamente, se relacionar, criar vínculo e criar coletividade. Muito bacana, Marina. Você falando, eu estava lembrando de um seriado japonês, né, de quando eu era criança, que chamava Spectrum Man. Nesse seriado tinha um super-herói que era Spectrum Man, um alienígena, mas tinham 2 símios, né, Dr. Gore, que ficava numa nave sobrevoando o Japão, né, pensando em como destruir o Japão. E por que eu estou fazendo essa abertura? Né? Porque alguns conceitos que você trouxe, né, como o conceito de comunidade, né, de colaboração, a questão da ética, da alteridade, da empatia, foram conceitos que foram gradativamente, né, ao longo da nossa história, e cito aqui principalmente, né, pós-século XVII, subtraídos das relações humanas, de alguma forma, pelo menos diminuídos, né, e hoje nós estamos aí numa crise ética, numa crise da empatia, uma crise da alteridade, uma crise do outro, né, uma crise que coloca essas diferenças como problema, né, e não como um adendo à minha própria existência. Cito aqui a professora Cíntia Dalbello, que trabalhou o conceito de ser, né, com S maiúsculo, e do aparecer, né, que ela substituiu o ser pelo próprio S. A necessidade da construção de uma imagem que necessariamente não é aquilo que você é, né, não é aquilo que o seu corpo, pelo menos, deveria ser, né, enquanto corpo expandido, trazendo a fala da Fernanda. Então, eu gostaria de convidar a Fernanda a dar continuidade nessa reflexão, nesse sentido desse embate, né, entre o ser e o aparecer. Antes disso, eu tinha anotado aqui, na minha fala eu esqueci, quando a gente estava falando dessas tecnologias. Gente, eu preciso acender a luz aqui, só um momento, peraí. Vai lá, sem problema. Pronto, senão ia ficar um branco aqui, como se eu fosse uma lâmpada, e o fundo escuro. Mas vamos lá, a questão da carta. Na carta tem corpo. Vocês lembram antigamente, no tempo de carta? A gente mandava carta. Eu acho que quando uma pessoa recebe uma carta, primeiro que o objeto carta é um corpo, né? Mas é um corpo carregado de humanidade, né? Aquele texto, né? Você lê, aquilo te envolve, né? Num campo de afetos, né? Então, até a carta tem corpo, né? Acho que essa ideia da carta
ela é interessante para a gente ver que o corpo está em muitos lugares, né? Sobre essa coisa do ser e o aparecer, né? Então, eu vou primeiro contar uma historinha rapidinha para ver se eu consigo chegar com ela onde eu poderia, né? De repente, com essa questão. Quando a gente fez um projeto de extensão que envolvia estudantes, alunos meus da Faculdade de Filosofia da UFABC, com um outro grupo interdisciplinar de pessoas formadas em várias áreas, inclusive comunicação, artes, muitos artistas, a gente se envolveu num projeto de extensão que se chama Barraco Filosófico. E o que a gente fez no Barraco Filosófico? Né? As pessoas escolheram conceitos que gostariam de estudar a partir das suas próprias demandas, né, existenciais. Eu gostaria muito de estudar isso para dar conta de mim mesmo e da minha própria vida. E depois apresentaram para o grupo, essa apresentação foi filmada, a gente fez vídeos, colocou nas redes sociais, mas o objetivo final era levar esses conceitos para uma intervenção de rua, para conversas na rua. Aí chegou no dia que a gente combinou, cada um foi lá, a gente juntou umas cadeirinhas dobráveis, fizemos a Paula Feper, que é do grupo, que é designer, ela fez uns cartazinhos, converso sobre, então era converso sobre amor, converso sobre trabalho, converso sobre dinheiro, converso sobre desejo, converso sobre humor, e fizemos, então, essa tenda, né, na Paulista, com essas cadeirinhas, em que essas pessoas estavam disponíveis para conversar sobre estes conceitos a partir das questões que as pessoas que sentavam para conversar trouxessem. Então, não era assim, vou te explicar o conceito do amor, os conceitos do amor. Não, assim, a pessoa trazia uma questão e, com base no repertório que o barraqueiro tinha, podia conduzir uma conversa mais favorável para situar o conceito no tempo, na história, na imaginação, né, na cultura do imaginário e tal. Aí, quando a gente foi fazer a intervenção, então, assim, vamos lá, nesse ponto. Então, nessa exposição, nesse trabalho presencial, aparecer é muito importante, né? Porque uma das coisas que eu tentei trabalhar com eles para criar essa disposição para a conversa um corpo que senta ali, ele precisa ser visto. A pessoa não chega ali como uma mente em cima de um esqueleto, como se fosse um cabide, né? A pessoa está trazendo um jeito, está trazendo uma respiração, está trazendo emoções, está trazendo disposições, que são memórias antigas. Então, como é que você vai olhar para essa pessoa como alguém que você vai conversar, não informar sobre uma coisa? Então, nesta conversa, o aparecer e o ser estão muito juntos, né, formando quem a gente vai sendo. Não sei se eu estou falando de um jeito muito poesia, se estou me fazendo clara. Está claro, gente? Está claro, sim. Né, porque, e a gente que tem experiência em sala de aula sabe que é isso, né? Só se a gente for se negar muito a ver, a gente não percebe que, dependendo de quem está na tua frente, você vai balançar desempenhar um papel, né? Você vai se expressar de um jeito ou de outro, você vai ter ritmos diferentes, você vai escolher palavras, você vai enfatizar um troço, ou não, tem todo um jogo de atenção, de interesse genuíno, sobre a diversidade de coisas que você apresenta. Você planeja um negócio, dependendo do que emergir ali, abandona a metade e continua com isso aqui crescendo. Não é? Tem tudo isso. Então, tudo isso é aparência, que está junto com o que se é, ou com o que se vai fazendo, né? Bom, aí, quer dizer, existe uma proximidade entre o que aparece e o que é também, né? Entre o ser no mundo. Isso é o ser no mundo, isso é o corpo no mundo, isso é estar no mundo, né? Mas quando veio a quarentena, a gente estava se preparando para fazer outra intervenção de rua e, veio a quarentena. Aí a gente
Só que justamente nesse momento, uma das pessoas do grupo tinha um contato com uma rádio muito interessante, comunitária, não é exatamente comunitária, mas é uma rádio regional de São Paulo, que é a Rádio Madalena. E aí a gente fez o Barraco como um programa de rádio na Rádio Madalena, né? Então os áudios a gente grava no Zoom, os áudios a gente manda para a rádio e o vídeo vai para o meu canal, Filosofia em Movimento. Então tá lá a playlist do Barraco Filosófico, quem quiser ver tá lá. Inclusive tem um teaser da intervenção de rua que a gente conseguiu fazer. Mas aí o que eu estou querendo dizer com isso? Que com o Barraco na rádio, a gente não pôde mais conversar com o público, né? Não tem mais público, porque não tem interatividade online. No entanto, nós nos encontrarmos para fazer a gravação do Barraco preenche de presença. A gente se encontra pelo Zoom, olhar para a imagem das pessoas nas telinhas me enche da presença delas. E a gente conversa, a gente se escuta, a gente ri. Às vezes eu gravo muito mais tempo do que deveria, depois tem um trabalho imenso para cortar, porque é bom estar ali junto, entendeu? Então tem uma presença que é real e que não depende da metragem da qual a gente está distante. Entendem o que eu estou dizendo? Claro que existe uma presença que é diferente quando tem uma proximidade de 1 metro, mas às vezes a distância é oceânica, a pessoa está em outro país, mas existe também uma qualidade de presença. Então, se a gente, que é diferente, mas existe, e que também tem a ver com a aparência, também tem a ver com ver essa pessoa, ouvi-la, né, que são as aparências. E estas aparências, elas podem ser associadas a uma coisa que se chama erotismo, que é a realidade apreendida pelos sentidos, e pelo vínculo de amor que se dá pelo gosto de aprender a existência pelos sentidos. Isso acontece de um jeito específico aqui, nós aqui. Claro que quando você está junto, mas o fato de estar junto não vai garantir também, porque se for pensar nesse modelo escolar que a gente estava falando antes, aquele modelo escolar presencial possibilita esse tipo de apreensão, se cultiva esse tipo de inteligência, ao contrário, muitas vezes reprime isso, né? Então, eu estou querendo dizer que a aparência e o ser, e o que aparece e o que é, embora tenha algumas diferenças, não é um dualismo como mente-corpo, essência e aparência. Não é assim, tem uma proximidade X, né? Uma coisa que acontece junto nisso. Muito bacana, Fê. Deixa eu fazer uma intervenção rapidinho, porque para mim é bem distinto assim, o adulto da criança nesse sentido. E eu acho muito bonita essa fala da Fernanda, quando ela diz assim, me enche de presença, o outro me enche de presença. Ele me enche de presença a partir de uma realidade minha já cheia de sentidos, né? De sensações. Então, no meu trabalho como formadora de atores na Célia Helena, né? Sou professora de expressão corporal no Célia Helena, eu percebo isso, que o aluno adulto em formação teatral, ele tem no outro esse preenchimento, essa alegria de encontrar com o outro e se sentir de novo presentificado, né? E isso é um ganho maravilhoso. Na criança, como isso muitas vezes ainda não se deu, porque ela ainda está descobrindo identidade, eu me deparei com um desafio que eu nunca tinha imaginado, que é isso que eu vejo, a minha cara aqui na plataforma virtual é um espelho para mim. E isso me envergonha, ou me entristece, ou me frustra, ou me impede de estar. E eu nunca tinha imaginado isso. Então, com eles menores, eu tive que fazer recursos outros para a gente deformar um pouco essa imagem, né? Então, brincar de partes do corpo, coisas que não são a minha face,
porque é esse sentido de eu ficar me vendo o tempo todo para a criança em processo de identificação de si mesma, não é sempre bom, não é sempre gostoso. Então, eu comecei a observar várias crianças que desligavam a câmera porque não gostavam de se ver, ou que tinham vergonha, que é um desafio dessa plataforma online mesmo, porque, claro, quando você tem um improviso, por exemplo, com 15 crianças numa sala de aula, todos eles se movendo ao mesmo tempo, a gente não tem esse rosto assim, né, definido, delineado, e então eu fiquei me deparando muito com isso, e nessa fala da Fernanda, pensando mesmo o que é essa aparência de quando eu vou sendo e vou aparecendo, e o que é esse recorte que foi feito quase como uma interrupção agora, de repente eu tinha os sentidos da tridimensionalidade, volume, entorno, e agora eu só tenho a minha face. Esse é um grande desafio, assim. Mas, Marina, eu também, quando eu comecei a fazer, eu fiquei viciada em vídeo com a quarentena, né? Eu tô sempre me encontrando com as pessoas. E isso me tirou um pouco do impacto do isolamento, né? Mas eu, nos primeiros vídeos, eu me sentia muito mal, muito mal. Essa coisa de estar falando aqui ao vivo é uma conquista, É muito constrangedor no início, até que a gente vai relaxando. Mas eu acho que também, eu acho que essa questão também desses adolescentes, jovens, terem medo dessa imagem muito crua, muito nua, ou pouco mediada, assim, pelos aplicativos de embelezamento, de perfeição, tem a ver com toda essa cultura também destas imagens fake do Insta, né? Muita exigência de serem da vida perfeita, de ser super bonita, de buscar esse tipo de aplauso nessa adequação a essa expectativa da vida perfeita que caracteriza o Instagram e talvez até o Facebook, eu não sei, mas especialmente o Instagram, né? Eu acho que eles foram muito cultivados nisso. Então, até aprender a ir além disso também leva um tempo, né? É difícil. Mas acho que é um investimento mesmo, que as experiências sejam de fato experiências e que não fiquem pautadas nessas questões tecnológicas, né? Porque senão, realmente, esse aluno vai ficar muito mais preocupado com o filtro, com a edição, com a sobreposição de imagem, com o cenário, com etc., do que de se sentir, se entender, reelaborar e colocar no mundo, né? E aí a gente perde uma coisa que eu acho que é importante também a gente falar, tá dando um equinho aqui, né? A gente perde o desejo de se relacionar. Porque se eu me perco muito de mim mesmo, e se eu viro só alguma coisa que não sou eu, para que eu vou trocar com o outro? O que é que eu vou trocar com o outro? Né? Então, esse eu acho que é o ponto, né? Por isso que eu tenho investido nos alunos, especialmente os menores, meus alunos criança, de deformar essa cara que a gente tem e voltar a brincar, né? E eles se divertem, porque criança é movimento mesmo, então eles colocam a câmera no chão, a gente faz bichos rasteiros, vai de barriga encostada no chão do quarto até a cozinha, com o celular, e só dá para ver o topo da cabeça, e não importa, porque o que vale é o que ele sentiu fazendo isso, e o que ele vai me contar de que foi muito legal, porque ele passou, a mãe dele nem viu, o pai não sei o quê, né? E não, de fato, a imagem que ele estava produzindo para mim. Se você assiste uma aula minha de Zoom, talvez você nem veja ninguém na câmera, porque eu não estou preocupada com esse enquadramento, eu estou preocupada, ao contrário disso, de exatamente que essa experiência seja uma experiência profunda para eles, né? Então, eu acho que é fundamental nesse momento. Eu quero compartilhar com vocês, né? A Fernanda falou e rememorou, e agora a Marina trouxe novamente essa questão. Né? Gostei muito do termo deformar, né? Vai de encontro ao que a gente estava falando no início do formar, né? Talvez a oposição ideal não seja o inconformar, mas o deformar. Eu acho que o deformar é ainda mais rico que o inconformar. Então, talvez os dois tenham que trabalhar juntos. Mas eu escrevi um artigo, alguns anos atrás, cujo título é Hiperespelhos. E eu fiz uma análise
a partir de uma amostra de 16 colegas, com a imagem de perfil do Facebook, a imagem de perfil do Instagram e a imagem do perfil do LinkedIn, desses 16 colegas. E fiz uma análise mostrando como são similares em cada uma das plataformas, como a plataforma determina o seu aparecer. Então, todas as imagens do Facebook seguem um script, né, muito claro, né, e as imagens representam isso. As imagens de perfil do Instagram são bem diferentes, subvertem totalmente aquilo que foi construído no Facebook, mas se assemelham entre si. E a imagem de perfil do LinkedIn fica ainda mais evidente, né, quando o recorte é o mesmo, né, enquadramento, tem sempre aquele meio sorriso, né, que dá uma ideia de ser bem-humorado, mas contido, responsável, que meio que colabora, né, com a construção do texto, né? Talvez a imagem seja um adendo a esse texto, mas também seja o pretexto, talvez o entretexto de uma comunicação possível. Eu estou falando de comunicação, mas eu vou fazer uma aspas, né? Eu trabalhei também no mestrado a questão entre a comunicação e a informação, e eu aproximei, né, os dois termos a essa realidade da informática, né, máquinas informáticas e não máquinas comunicáticas, porque a informação precisa ser limpa, enquanto a comunicação é suja, né, e esse foi um termo que eu utilizei, a sujeira no sentido que ela é complexa, né, ela envolve, como eu disse no início, a luz, o clima, o ambiente, né, o cheiro, a entonação da voz, a paisagem que eu estou vendo. Então, a gente pode falar sobre a mesma coisa, né, sentado na areia da praia, fechado numa sala, ou aqui nessa live, e o efeito disso é diferente, né, em função daquele ambiente que nós compartilhamos enquanto no processo comunicativo. E as máquinas informáticas, na sua impossibilidade de computar essa complexidade, se livra disso, e mantém somente aquilo que ela consegue trabalhar, transformar em 0 e 1, no nosso caso aqui, a voz, né, e a nossa imagem. Mas se perde algumas coisas, né? Isso que se perde, ao meu ver, tá, é parte, né, do que poderia edificar um processo de inconformação ou de deformação, né, que possibilitaria um crescimento outro e diferente. Trouxe essas duas visões que eu trabalhei em textos anteriores, que eu acho que a gente pode tentar discutir um pouquinho nesse sentido, porque o nosso tema é o corpo ausente, né, e nós já falamos aqui desse corpo expandido, desse corpo que não é só físico, falamos de comunicação, falamos das estruturas físicas e formais da escola presencial, também falamos um pouco dessa escola digital, né, eu não gosto do termo virtual, eu gosto do termo digital, em função da palavra virtual é algo que tem potência, me parece que perdemos um pouco de potência no sentido da complexidade da coisa. Então, deixo aqui como uma outra pergunta para vocês, né? Nós fomos colocados numa realidade remota, tá? Uma realidade informática, uma realidade informativa, em função de uma pandemia. Naturalmente, a ferramenta possibilita e possibilitou que nós estivéssemos um pouco juntos, né? E isso é muito bom, né? A ferramenta como algo que potencializa o corpo, ou algo que é o instrumento a esse corpo, mas temos muitas escolas que acabam por colocar essa ferramenta como protagonista de uma relação, e coloca o corpo, né, e o dono desse corpo, né, de todos os outros que ali estão, né, como subalternos a essa ferramenta. Se vocês pudessem, a partir da experiência de vocês, né, falar um pouquinho dessa questão, seria muito bacana. Olha, eu vou dar aquela resposta curta e grossa feita analista de Bagé, né? Sendo a gaúcha que sou. A questão não é tecnologia, quem controla ela, o problema é sempre o dono, é o capital, é o cara que vai usar isso para acumular mais grana, diminuindo a qualidade de vida de todos, do professor que vai receber mal e do estudante que vai ser apenas alguém que vai pagar, que vai ajudar a encher os bolsos dele. O problema é essa estrutura de produção, é a mercantilização da educação, e a tecnologia sendo usada para isso.
Então, nem acho que é a tecnologia que a gente tem que discutir, é o sistema. É quem controla ela e a benefício de quê? Muito bem. Ela revoluciona. E eu vou citar mais um livro aqui, que é eu acho Entende, que... né? Porque assim, não é. Claro, a tecnologia está beneficiando um quê? Um sistema, não é nenhuma pessoa. É uma pessoa que nesse sistema calhou de estar ali na posição que favorece ela, né? Então, por isso que a questão, o trato que eu acho que tem que ser feito com relação a isso é político. Perfeito. É político. Os professores e os estudantes tendo em vista a questão da sua condição política, da sua condição cidadã, que se fala hoje, né? Eu quero citar um livro que eu gosto mais do título do que do próprio livro, que é o livro do Norbert Wiener, que chama Cibernética e Sociedade, o uso humano de seres humanos. O termo cibernética surge nesse contexto e depois ele passa a ser prefixo de uma série de relações que foram construídas depois. A serviço de quê, como você bem colocou, né, do capital. Professora Marina? A professora Beatriz está mudinha ali também, para falar alguma coisa. Estou quietinha hoje, que legal. Não, tem outro ponto. Mas pega, por exemplo, a Célia Helena. A Célia Helena, né? Que eu tenho uma filha estudando lá. Quando veio a pandemia, eu entrei em pânico. Eu falei, teatro é presencial. Como? Imediatamente eu pensei, talvez tenha que cancelar. Aí mandei um e-mail. Falei, gente, mas constrangida. Porque eu sabia que se eu cancelasse, se todos os estudantes cancelassem, entra em falência a Célia Helena, que é uma referência. Aliás, um ambiente ótimo. Que bom, Marina, que você trabalha lá. Quando a gente vai lá, aquele ambiente é ótimo. É uma escola exemplar. 16 anos. Uma escola exemplar, né? Aí eu mandei um e-mail, falei, talvez cancele, eu não sei como é que vai ser, mas eu sei também que se todos os pais cancelarem, vai falir a escola, eu não quero que a Célia Helena entre em falência, eu gosto, né? Que a minha filha esteja lá e que esse espaço existe. E a escola conseguiu adaptar, imagina, curso de voz, de corpo, de interpretação, mediada por essa tecnologia. Só que no caso da Célia Helena, nós, pais e os professores, sabemos que a escola não vai usar essa oportunidade para ser oportunista, calhorda, e demitir professores, e mudar o seu modelo presencial que é necessário, porque este funcionou. E é isso que muitas outras instituições estão fazendo. Mas aí eu acho que essa é a grande discussão, né, Fê? O que se pode adaptar, o que a gente considera uma experiência bem-sucedida, né? Eu, por exemplo, dou aula na arquitetura. Então, você pensa, uma disciplina de projeto arquitetônico poderia dar um grande chabu. Deu extremamente certo, mas não é porque deu certo assim que ela vai ter que ser sempre assim. Quer dizer que ela pode ser ad eternum assim. Né? Se isso for dar lucro para a empresa, ela vai achar que pode e azar. Aí vai ser a questão do que você estava falando antes, né? Desse mercado, de como cada uma das instituições se posiciona. E quem é esse aluno que ela quer construir, né? Que ela quer, né? Que ela quer que saia, né? Desse curso, o que ela quer formar, qual é a cara que ela até quer ter como instituição, né? É uma coisa... E a gente vê nos professores mas, putz, se a gente falar que está dando certo, não pode dar um caos, né? Gerar uma... Mas o que é dar certo? Eu quero dar certo adaptado, né? Tirar em mente essa ideia da substituição. A questão é assim, a substituição aí só vai acontecer se favorecer o lucro da empresa em detrimento de todas as relações de trabalho, de pessoa, e éticas, e outros valores. Quer dizer, é só se a coisa entrar no aspecto mais mesquinho do capitalismo, né? Que é acumular lucro e colocando todos os outros valores para o lixo. Infelizmente, o capitalismo brasileiro... Estou falando brasileiro porque o nosso é extremamente brutal, né? Talvez mais brutal que o português, né? Mais brutal que o... Mas o nosso é muito brutal, né? Desculpa, eu te interrompi, mas é que não pode tirar a dimensão humana. A tecnologia ela não trabalha sozinha, nem a dimensão social, nem a dimensão das relações de poder. É isso sempre que está em jogo.
O que eu ia falar é exatamente isso, assim, que eu acho que é isso, não pode tirar a dimensão humana de jeito nenhum. Então, o que eu vi foi uma certa ansiedade por parte, não exatamente das instituições que eu trabalho, mas de outras, né? De, através dessa ferramenta, mudar muito o conceito inicial desse processo de ensino-aprendizado. Então, ficar correndo atrás de conteúdos mirabolantes, de trazer para esses alunos uma carga horária gigantesca, enquanto que, para mim, isso não faz o menor sentido. Então, eu entendo que isso é momentâneo, que isso não é de substituição de absolutamente nada. No caso de um trabalho artístico, como é o trabalho que a gente realiza no Célia Helena, é uma questão de sobrevivência poética. Eu não posso esperar um ano inteiro para começar a criar, eu preciso criar agora, porque criar agora é a maneira de conseguir elaborar tudo isso que está acontecendo. Agora, isso significa que a gente vai se valer do mínimo de tecnologia para se encontrar. Então, tem que ter Zoom? Tem que ter Zoom. Mas a gente vai conservar, e ali a gente conservou, na Alecrim também, e eu estou falando dos meus trabalhos, mas eu poderia citar muitos outros, um caráter artesanal da coisa, que é esse caráter do vínculo afetivo e do relacionamento, né? Então, a gente foi vendo que, diferente de eu fazer um videodança, que eu tivesse imagens espetaculares sobrepostas com filtro, com cores, né? É mais interessante que a gente tenha uma sala de 25 alunos que, apesar de não estarem se sentindo próximos, estão juntos aqui nessa plataforma e conseguem, ao mesmo tempo, se mover em uníssono, por exemplo. Uníssono é quando todos eles se movem juntinhos, né? Isso é uma sensação maravilhosa. Então, como é que devolve emoção? Como é que devolve conexão? Né? E aí não é a conexão tecnológica, é a conexão do corpo com o corpo do outro, né? Então, isso eu acho que é o principal, assim. Acabei de escrever um artigo que chama Sobrevivência Poética. Eu acho que esse termo foi um termo feliz, assim, né? Então, a gente já está produzindo poesia juntos, eu já conheço todos esses alunos, e nesse momento eu não posso perdê-los de vista, eu não posso deixá-los abandonados, e é por isso que a gente se mantém. Mas em nenhum momento eu acho, por exemplo, que o ensino de arte pode ser feito à distância, eu não acho isso, né, de jeito nenhum. Eu acho que para algumas outras áreas, né, reuniões podem realmente acontecer no Zoom, com profissionais que já são profissionais daquilo, que já se conhecem, é diferente. Agora, o olho no olho, o toque, o contato, a respiração, a temperatura, são vitais, né? E que tem que continuar acontecendo. Então, eu acho que aconteceu isso, assim, uma certa ansiedade, várias escolas de ensino fundamental começaram desenfreadamente a colocar conteúdos mirabolantes para essas crianças, né, coisas que eu acho que poderiam ser boas, como contato internacional e também ter outras referências com outras línguas, mas se não era, por que a gente mudou isso da noite para o dia, né? Se não era esse o nosso objetivo, só porque agora a gente tem acesso, vai virar esse objetivo? Então, eu acho que tem, assim, umas questões mesmo para a gente pensar, né? Dentro de tudo isso que a gente está conversando, né? Papo bom, assim, eu acho que a questão da coerência, né, gente, é muito difícil, porque a coerência também, ela nesse sentido humanitário que a gente está apontando, ela é contra um sistema capitalista e mercantilista, é mesmo, né? Então, isso significa que a gente não vai produzir grandes coisas, a gente vai continuar um processo de ensino e aprendizado que leva tempo, que não é em 3 meses que sai uma peça editada, né, que precisa de muito vai e vem. Então, isso tudo eu acho que são escolhas que a gente vai tomando como professor e como facilitador de processos que podem ser mais ou menos coerentes, né, nesse sentido que eu vejo, assim. Então, não é no primeiro Zoom com um aluno que você grava e ele sai cantando, ele nunca vai sair cantando em um dia, né, ou dançando.
Então, como é que é isso? A gente vai trabalhar de olho fechado, vai percutir o corpo, vai tocar a pele, vai falar sobre o que está vivendo, vai trazer uma imagem. E aí, depois de um ano, que a gente vai ter aí 2020 inteiro nisso, talvez a gente consiga, nesse sentido que eu estou chamando de sobrevivência poética, a gente consiga uma metáfora que nos ajude a elaborar esse ano. E se a gente conseguir uma metáfora que nos ajude a elaborar esse ano, isso para mim é arte, e isso para mim é fundamental ser feito. Muito bom, Marina. Nós estamos passando aqui já de 1h10. Olha, tá vendo como passa? Porque existe prazer. E assim a distância. Muito bom. E vou convidá-las para a gente encaminhar as nossas considerações finais, né? Professora Beatriz, quer começar? Depois a gente vai seguindo aqui na ordem dos quadradinhos. Claro, eu estou me sentindo aqui muito, muito contente com essa discussão. É uma coisa que foge um pouco ao que eu costumo trabalhar, mas ao mesmo tempo, claro, sempre tem uma relação, como professora que sou, arquiteta que lido com essas questões e tal. Fiquei muito satisfeita com a fala das duas. Eu acho que essa preocupação que a gente tem que ter, por um lado, em humanizar as relações e fortalecer as relações mediadas aí pela tecnologia nesse momento é fundamental, mas que isso deve se estender para a nossa vida de um modo geral, né? Porque a gente já se relaciona muito via meios digitais e acho que essa possibilidade que a gente está tendo agora de experimentar isso de tantas maneiras faz com que a gente possa, de alguma forma, aproveitar isso para o depois, né? Para aproveitar as experiências positivas, ampliar. Uma coisa que me veio à cabeça agora, por exemplo, que foi muito interessante no final do semestre passado, que a gente pôde fazer as bancas de trabalho de curso à distância. E isso acontece um pouco mais no mestrado, doutorado, mas na graduação isso é raro. E tão legal você poder convidar o seu amigo que está sei lá onde, e essa pessoa poder, de fato, analisar um projeto que tenha a ver com a pesquisa dele, etc. Então, que a gente aproveite as coisas boas que isso traz, que a gente leve isso como um aprendizado, né, e que a gente tome cada vez mais consciência do nosso corpo, das suas expansões, da sua extensão e das relações que ele estabelece, né? Isso aí. Obrigada para as duas. Muito bem. Professora Fernanda? Não, assim, ó, já que a gente entrou nessa questão, em várias matérias, agora eu não vou lembrar os nomes, se eu soubesse que eu ia falar disso, eu teria buscado, né? Tem um cientista muito importante na área de tecnologia que ele foi convidado para uma reunião com os bilionários do mundo, e quando ele foi convidado para discutir os problemas atuais do mundo, né? E ele, nessa entrevista, não sei se foi para o País, enfim, uma mídia... Era verdade, não era fake news, né? Uma mídia que dá para acreditar. Então, foi esse cara, eu não vou lembrar o nome agora, porque eu não me preparei para falar dele, lembrei agora já que veio esse assunto. E ele, quando ele foi para a reunião, ele achou que eles estavam querendo saber como que a tecnologia poderia melhorar a situação para todos, né? E eles são bilionários, quer dizer, eles têm dinheiro que a gente não consegue imaginar, não temos imaginação para isso. E ele achou que era isso, queriam saber o que era possível fazer para refrear um pouco o risco de caos, né, daqui para frente. E, aliás, do ano passado para agora, né, quando ele foi. E ao chegar lá, ele ficou muito surpreso que eles queriam saber como é que era possível que eles se isolassem, como que eles poderiam se isolar de uma turba que ficasse miserável, sem água, sem alimento, sem recursos, e não se voltassem contra eles. E uma das perguntas que esse cara que contratou ele para falar com eles fez como é que eles faziam com que os seguranças que os protegeriam no futuro não se juntasse à turba revoltada contra eles. Eu colocar um chip na cabeça das pessoas, esse era o nível das perguntas que esses bilionários faziam.
aqui, ó, o que eu estou querendo dizer? Que o problema não é a tecnologia, o problema são as relações de poder. O problema é como o poder é organizado nesse sistema que a gente vive. Olha a brutalidade da pessoa. Ela quer se isolar da massa faminta e colocar um chip na cabeça do segurança. E saiu uma matéria hoje, 3 de agosto, não é o país, que eu vou ler o título para vocês. Bilionários se preparam para o fim da civilização. Crise do coronavírus disparou oferta e demanda de bunkers projetados para enfrentar o apocalipse, com os endinheirados gurus do Vale do Silício como principais investigadores. Isso é um problema tecnológico ou é um problema político? É um problema ético? Ou é um problema técnico? Gente... Muito bem posto, Fê. Então, aí para concluir, eu achei que tinha sumido aqui, por isso que eu fiquei muda. Eu falei, eu acho que caiu tudo e eu estou falando sozinha. Sumiu, ficou um silêncio. Mas aí, só para concluir, então, então, enquanto essas pessoas estão fazendo essas coisas, tentando pôr chip em segurança, para proteger da massa faminta, caótica, a gente pensa assim, nós que somos aqui classe média, né, professores e tal, e os nossos filhos, né, como é que eles, e as crianças que estão nascendo hoje, né, elas não estão nascendo num mundo que está caótico, né, então, aí que vem corpo de novo. Porque eu acho que a motivação para viver desta geração que vem agora, né, ou dos que são muito jovenzinhos agora, é a motivação política. Então, eles não vêm para usufruir o mundo que está pronto para ser degustado, né, com a mesa pronta. Eles vêm para se dispor a ir lá e preparar a coisa. Então, essa disposição política, né, de construir, eu acho que é isso que vai dar o gás, assim, para essa juventude. E isso pode ser até mais potente, pode trazer mais no sentido de felicidade, né, do que nascer para uma mesa pronta e ficar ali meio vago, sem a urgência de produzir sentido, né. Queria deixar essa questão, essa está muito recorrente em várias conversas que têm aparecido na minha vida. Muito boa. Me lembrou, inclusive, um conceito defendido por alguns colegas, né, da academia, e o qual eu guardo um profundo repúdio, que é o conceito de pós-humanismo. O pós-humanismo como algo que substitui o humano, mas que só é possível aqueles que podem pagar por ele. E quando quando a gente tiver aí uma camada superior, porque existe um corpo tecnológico potencializado, sabemos historicamente o que acontece com aqueles que não têm. Então, bacana a sua fala. Professora Marina? Nesse sentido, eu acho que só acrescentar que, então, a gente pode mesmo pensar que o corpo não está ausente, né? O corpo está aqui, está batalhando, está tentando se achar. E, sobretudo, eu acho que a gente está gerando um novo mundo, que vai ser uma mescla, né, disso que pode ser bom, de tudo que a gente aprendeu, que é a facilidade que a gente tem de se encontrar, e também esse casulo casa, que eu acho que traz uma chance jamais vivida de mergulhar em si mesmo, da convivência com a família, da gente tentar manter firme essa ideia de que a gente usa a ferramenta tecnológica para manter vínculo, para manter relação, para se entender, para tocar, e mantém essa coerência, né, não se perde disso. E eu sinto que a gente tem que viver isso com muita intensidade, assim, acho que diferente de tentar pensar em vai passar e daqui a pouco a gente volta para a nossa vida anterior, eu pensaria, vamos viver isso com a urgência que isso está nos trazendo para pensar todas essas questões políticas, sociais, que estão aí muito escancaradas,
e que isso traga para, principalmente, né, pensando em criança, para essa nova geração, uma nova atitude, né, uma nova... um novo saber, assim, que seja mais ético, que seja mais coerente, que seja mais... nem sei, me ajudem. Que outras palavras a gente podia usar para isso? Mais político, mais amoroso, mais conectivo. Que seja exatamente mais humano. Quase que a gente poderia inverter, né? Já que a gente gastou essa coisa tecnológica, então a gente use isso para se enraizar, para ser cada vez mais humano. Eu vejo que tem uma voz artística aí sendo convocada, não só para quem é artista, mas para todos nós, no sentido de ampliar linguagens, sabe? Da gente abrir outros recursos expressivos para a gente poder realmente criar essa coletividade e transcender a tela. Eu vejo que é isso. Agora a gente tem que transcender. Parece que a gente vinha chamando, né? E especialmente de novo as crianças com os jogos eletrônicos, que as mães e os pais ficam loucos, que não conseguem tirar, e tarará, e agora pela primeira vez eu tenho ouvido alunos me dizerem, não aguento mais o celular. Bom, que bom, então vamos dançar? Então vamos cantar? Então vamos tocar? Né? Então é nesse sentido que a ferramenta tecnológica ela seja um apoio para a gente poder se humanizar, para a gente poder se enraizar, para a gente poder procurar de fato o que nos atravessa e o que fica inscrito nos nossos corpos como essência, né? Nesse sentido de ser e parecer, né? Que a gente vá aparecendo conforme formos sendo, com mais ética, com mais profundidade. Muito bacana, muito obrigado, Marina, pelas palavras, Fernanda, professora Beatriz. Eu lembrei agora nessa última rodada de alguns desafios que eu, ainda criança, tive que superar. Eu, com 8 anos, eu estava na 2ª série, durante uma explicação de uma professora, eu fiz um desenho na folha do caderno, até hoje eu faço isso, né? As anotações são gráficas. Eu fiz um desenho e ela pegou e rasgou o meu desenho, me expôs para a sala toda, mostrou para todo mundo que aquilo não deveria ser feito. Mas eu sempre fui teimoso, turrão, né, contra o sistema, inclusive esse sistema, né, e continuei fazendo. Já na adolescência, extremamente tímido, tinha uma dificuldade muito grande de me relacionar com o outro, e me inscrevi numa escola de teatro. E eu não sei se necessariamente na primeira aula, mas é a que ficou marcada na minha mente. Eu lembro que eram 40 estranhos, né, era uma sala ampla, muita gente, e a professora chamou 2 garotas para segurar um lençol, falou para eu ir atrás do lençol junto com uma outra garota, e eu não conhecia nenhuma delas, e nós iríamos uivar para a lua. E naquele momento foi um momento de libertação, né? Talvez se eu não tivesse uivado para a lua naquela sala de aula, eu não estivesse aqui com vocês hoje. Então, vamos terminar o vídeo uivando, todo mundo? Recomendo a todos, né? Que a gente possa... Eu tenho pensado muito sobre esse dilema liberdade e obediência, sabe? Ao que a gente obedece, ao que a gente se curva, e o que de fato faz sentido interno e que nos liberta, né? Então, isso é uma coisa muito interessante, assim, porque essa ferramenta tecnológica, ela pode ser as duas coisas, né? Você pode virar obediente a ele, ao computador, ou você pode usar isso para encontros libertários e fortes, né? Então, eu espero que a gente consiga dar esse jump. Isso aí. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Amei ter vindo, viu? Foi muito bom revê-los, meus amigos, pessoal, meus colegas. Então, vamos encerrar nosso papo de hoje. Assim que tudo terminar, né? Assim que a pandemia se esvair, a gente puder voltar ao nosso relacionamento próximo. Pretendo estar no Célia Helena para continuar o meu curso de teatro. Venha. Quero estar no barraco filosófico. Venha! Me convida. Beatriz, escola no ar, né? De fato no ar, no dia a dia das pessoas. Muito legal. Agradeço imensamente a todas vocês que participaram aqui hoje. Foi um papo muito obrigada, muito bacana. Vamos uivar coletivo ou não? Vamos.
Ah, Obrigado a todos. Obrigada, pessoal.